queridos, tudo bem? Como vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus, guardados aí, protegidos, sob o cuidado amoroso do nosso Pai, que a boa mão dele esteja estendida sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Mais uma semana, né? Estamos aqui, graças a Deus, e vamos continuar vendo a oração do Pai Nosso, que Jesus nos deixou como modelo, como exemplo de como orar, o que orar. E hoje nós vamos ver o versículo 12, Mateus capítulo 6, verso 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então aqui a oração do Pai Nosso, ela entra num assunto que talvez para a grande maioria das pessoas é um assunto bem delicado, que é o assunto perdão, né? Aqui Jesus ele nos ensina a pedir perdão ao Senhor, então é o primeiro ponto, né? Perdoa-nos. E aqui já entendemos que para pedir perdão houve um arrependimento. O arrependimento, ele é imprescindível na vida cristã, de reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas, reconhecer que pecamos contra Deus, contra as pessoas, contra nós mesmos, nos arrependermos e pedir perdão, né? A consequência do arrependimento é buscar o perdão do Senhor. E aqui Jesus ele nos ensina isso. Nos ensina a buscar ao Senhor, buscar ao nosso Pai, para pedir perdão. Então, perdoa-nos, começa essa oração. Só que ela não para aí, né? Ela é um pedido e uma afirmação. E essa afirmação é um grande desafio, que diz assim: nos perdoa, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então aqui Jesus ele trata do assunto, né? Perdão de dois pontos de vista. Nós, no nosso ponto de vista, pedimos perdão ao Senhor, e o nosso ponto de vista de olhar para o nosso próximo e dizer: o Senhor me perdoa como eu também tenho perdoado. O perdão, ele é algo que eu recebo e é algo que eu dou. Não é algo que eu só recebo. É algo que eu também pratico. Eu quero o perdão de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Então eu busco o perdão de Deus. Só que eu também pratico isso com as pessoas que estão ao meu redor. Eu também perdoo as pessoas que estão ao meu redor. Eu também peço perdão para as pessoas que estão ao meu redor. Mas aqui o foco principal da oração é dizer de uma vida que tem como característica o perdão. Eu busco o perdão de Deus e eu também perdoo as pessoas, né? A palavra perdão e perdoado, elas andam juntas, né? Eu peço perdão e sou perdoado. Eu libero perdão para as pessoas são perdoadas. Então, quando se pede perdão, se espera ser perdoado, né? Quando se libera perdão, está dizendo: está perdoado. Então, essas duas palavras, elas andam inseparáveis, elas andam juntas. Jesus, ele praticou isso no seu ministério, talvez no momento mais angustiante da vida de Jesus, com certeza o momento mais angustiante da vida de Jesus, quando ele estava ali na cruz, as pessoas gritando para que matassem ele, as pessoas dizendo coisas terríveis a respeito dele. Ele ali estava na cruz e não tinha cometido pecado algum. E aí então ele fala para o Pai: Senhor, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Jesus, ele tinha na sua vida esse caráter de perdoador, de alguém que libera o perdão, que perdoa e diz: está perdoado. E ali as pessoas nem tinham pedido perdão a ele, né? Mas Jesus ali libera o perdão, dizendo: eu vou perdoar vocês e vocês estão perdoados.
E ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, Senhor, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. E aí eu gostaria que a gente meditasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa que nos feriu, que nos machucou, que fez algo ruim para nós, e aí a gente se depara com essa oração e diz, meu Deus, eu preciso perdoar essa pessoa, eu não posso guardar esse ódio no meu coração, esse rancor, essa mágoa. A oração do Pai Nosso me ensina a perdoar as pessoas e a dizer, eu te perdoo e está perdoado, né? E aí então, Jesus ele diz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes, se nós compreendêssemos a razão que leva as pessoas a agir como elas agem, muitas vezes o nosso julgamento não seria tão rigoroso, se a gente entendesse o que está por trás daquela atitude. Mas nós não sabemos, né? Nós não sabemos, nós não temos esse conhecimento, nosso conhecimento ele é limitado, e por ser limitado, por nós não sabermos o que passa no coração das pessoas, é que a Bíblia diz que nós não devemos tomar o lugar de juízes. Tem um texto ali em Romanos capítulo 12, verso 19, que diz assim, a mim, o Senhor dizendo, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Porque Deus conhece o coração, Deus conhece a inclinação do coração, conhece o porquê as pessoas agem daquela maneira. Então, Deus conhece as intenções do coração e Ele pode julgar de maneira correta. Nós não sabemos a intenção do coração das pessoas, nós não sabemos. E por isso a Bíblia diz que não dá para a gente tomar o lugar de juiz e julgar a pessoa, condenar ali a pessoa, se a gente não conhece o coração delas. A Bíblia não nos coloca nessa posição, a Bíblia nos coloca na posição de perdoar, e quando oramos, né, como nós perdoamos, está perdoado. Essa é a posição que a Bíblia nos coloca. Julgar, condenar a pessoa, julgar o coração da pessoa, isso pertence a Deus. É um assunto que nós precisamos deixar com Deus. Talvez o coração da pessoa que nos prejudicou realmente foi com uma intenção má, de realmente nos prejudicar. Mas como nós não sabemos o coração, nós deixamos para Deus. E Deus vai julgar de maneira muito corretamente. Ele é o justo juiz, diz a Bíblia. Então, com certeza, ele virá com justiça. Mas a justiça não está nas nossas mãos. Nós precisamos deixar a justiça nas mãos dele. Esse é um ponto importante e é uma reflexão importante que nós podemos tirar dessa parte da oração do Pai Nosso. O autor aqui, nós estamos vendo essa oração em cima do livro A Psiquiatria de Deus. E o autor aqui, ele conta uma história de um casal que vai até um orfanato, eles queriam adotar uma criança, e ali eles veem um garotinho que chama muito a atenção deles, eles começam a conversar com essa criança, começam já a dizer de coisas, né, que eles queriam dar àquela criança, e eles perguntam a ela, perguntam para aquele garotinho o que é que ele desejava. O que é que ele mais queria? E aí a resposta daquele garotinho foi, eu só quero alguém que me ame. Na verdade, esse desejo de ser amado está no coração de todo ser humano. O ser humano, ele tem fome de amor, ele tem fome de ser amado. O problema da solidão é um problema muito mais sério do que nós imaginamos. O problema do coração, das pessoas não se sentirem amadas e terem essa fome tão intensa de amor, é algo muito sério. Porém, a maioria das pessoas, ou uma grande parte delas, é muito difícil de ser amada. É muito difícil de nós amarmos algumas pessoas. Elas não são fáceis de ser amadas. E a gente chega à conclusão, se a gente começa a olhar bem para a pessoa, fala, meu Deus, mas tem tanto defeito, né?
Mas aí Jesus vem e fala, perdoa como nós temos perdoado os nossos devedores. Então Jesus diz, está vendo essa pessoa que é tão difícil ser amada, essa pessoa que tem te decepcionado tanto, né? Essa pessoa que de repente você tratou tão bem, você ama, você cuida e você recebe dessa pessoa algo que te frustra tanto. É essa pessoa, justamente essa que Jesus está dizendo, como você tem perdoado ela. Então você pede perdão a Deus, porque você tem vivido esse perdão na sua vida justamente nessas pessoas que são tão difíceis, que tanto decepcionam, que tanto frustram. É um grande desafio ou não? Com certeza, mas é esse desafio, é isso que essa oração quer nos ensinar. É isso que a oração quer nos ensinar. É muito fácil a gente perdoar a pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, e que de repente você olha e fala, não, mas fez, mas eu percebo que não foi intenção dela me prejudicar. E aí a gente tem mais facilidade quando a gente justifica isso do que uma pessoa que a gente olha e fala, essa pessoa é muito complicada, essa pessoa é muito difícil de ser amada, é muito difícil estar perto dela, e aí a gente começa a criar resistências para perdoar, né? Agora, a oração do Pai Nosso traz uma perspectiva, e essa perspectiva ela é extremamente importante. É uma ótica que a oração nos chama a ter, é uma maneira de ver que essa oração nos chama a olhar, né? A ótica que nós devemos olhar. A oração começa, essa oração no verso 12, começa dizendo assim, perdoa-nos as nossas dívidas. Em primeiro lugar, a oração diz, você também não é muito fácil de ser amada. Você também tem muitos erros. Você também comete erros, você frustra, você decepciona as pessoas também. Não são só as pessoas que te decepcionam. Não são só as pessoas que te prejudicam. Se você olhar pela ótica dessa oração, ela começa primeiro mostrando a nós mesmos, colocando um espelho diante de nós e dizendo, Senhor, perdoa a minha dívida, porque eu sou uma pessoa que careço de perdão. Eu sou uma pessoa que tenho defeitos, que decepciono, que frustro, muitas vezes não querendo, outras vezes intencionalmente. Esse é o nosso coração. E aqui, a oração do Pai Nosso descortina isso, sabe? Tira as máscaras e diz, presta atenção em você. Talvez você queira muita misericórdia do Senhor para você e muito julgamento para as outras pessoas. E não é assim que funciona. A misericórdia é para você como é para as outras pessoas. O julgamento é para você como é para as outras pessoas. É isso que a oração do Pai Nosso traz como perspectiva para nós olharmos. Primeiro, perdoa as minhas dívidas porque eu careço de perdão. Em primeiro lugar, ela nos chama a atenção para olhar as nossas próprias falhas, ofensas, pecados e entender que nós carecemos de perdão, as pessoas carecem de perdão, nós queremos ser perdoados, as pessoas também querem ser perdoadas, que os erros que eu cometo, os outros também cometem. Talvez os erros sejam diferentes, mas são pecados, são erros, né? Talvez eu possa até querer avaliar, não, mas aquilo que a pessoa fez é muito mais grave do que eu fiz. A questão é, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós carecemos da presença de Deus, todos nós carecemos do perdão de Deus. Todos nós erramos, todos nós. E por isso nós precisamos orar da maneira como Jesus nos ensinou. Nos perdoa. Me perdoa porque eu sou pecadora. Me perdoa porque eu errei. E Senhor, me perdoa, como todos os dias eu tenho perdoado aquele que também precisa de perdão, aquele que também errou. Essa oração nos ensina isso. Ensina a olhar para nós mesmos,
ensina a olhar para o outro com a mesma empatia que nós temos conosco, com o mesmo desejo que nós temos de ser perdoados. Essa oração nos ensina a olhar para o outro e ver: eu preciso perdoar. O perdão que eu recebo de Deus é tão maravilhoso, eu preciso distribuir esse perdão também. Eu quero que as pessoas também recebam aquilo que eu tenho recebido. Eu quero que as pessoas também conheçam e entendam que nós somos iguais. Erramos, somos passíveis de pecar e carecemos, todos nós, do perdão do Senhor. Que essa oração, né, essa parte da oração, nos ensine a nos colocarmos no lugar que nós precisamos estar. Não de juízes, não de críticos e condenadores, mas entendendo: eu careço do perdão de Deus. Eu me arrependo e busco o perdão de Deus. E na minha vida, eu busco em Deus ter essa postura de perdoar, de não guardar rancor, de não guardar ódio, de não guardar mágoa, mas como fui perdoada, eu também perdoo. Que o Senhor nos ensine isso, que o Senhor nos abençoe e que esta oração seja uma verdade na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse tempo que temos vivido, um tempo que, aos nossos olhos naturais, é um tempo tão difícil, tão incerto, tão inseguro, mas, Pai, pelos olhos da fé, nós entendemos que o Senhor continua sendo aquele que governa todas as coisas. O Senhor continua sendo esse Deus de amor. O Senhor continua sendo esse Deus fiel. O Senhor continua sendo nosso Pai, que cuida de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que tem nos instruído, que tem nos ministrado. E pedir, Pai, para que ela continue, como vimos aqui, esse pedacinho da oração do Pai Nosso. Que a tua palavra continue nos ensinando, nos instruindo, limpando o nosso coração, limpando, Senhor, a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, olha para cada um de nós, olha aqui para os seus filhos, olha, Senhor, para mim, ministra o nosso coração, que não haja falta de perdão, que não hajam mágoas, rancores, ódios guardados dentro de nós. Mas, Pai, que nós possamos viver de uma maneira livre, libertos, Pai, o perdão que o Senhor nos ensina. Senhor, que em nome de Jesus nós tenhamos a perspectiva correta de quem nós somos, de quem as pessoas são, em nome de Jesus. E que possamos, Pai, buscar ao Senhor pedindo perdão. E podermos complementar, Senhor, como esta oração nos ensina, dizendo: Senhor, me perdoa. E, Senhor, eu tenho perdoado. Que bom. Que bom podermos orar isso. Que isto realmente seja uma verdade na nossa vida. Que possamos olhar para as pessoas ao nosso redor com os mesmos olhos que Jesus teve ao olhar para aquelas pessoas. Olhar de amor, de empatia. Que os nossos olhos, Senhor, sejam olhos não de julgadores, mas de reconciliadores, de pessoas que sabem que carecem do perdão tanto quanto os demais. Senhor, nós oramos, nós pedimos, eu peço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor continue cuidando, que o Senhor continue protegendo, que o Senhor continue, Senhor, como um Pai de amor, cuidando de cada detalhe da vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Continua, Senhor, ministrando a nossa vida, continue ensinando a nós, Pai, as verdades desta oração tão maravilhosa. É o que nós oramos, é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.
e que essa oração ela nos ensine e continue nos ensinando, né? De uma maneira muito especial, de uma maneira muito poderosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fiquem com Deus e até